Olá, olá! Bom dia, bom dia! Começando mais um culto no lar, nessa quarta-feira, nossa penúltima quarta-feira, antes das festas de final de ano, né? Eu entrei faltando 2 minutinhos para começar, mas é porque hoje meu dia realmente está cronometrado. Bom dia, Thaís! Seja bem-vinda! Minha companheira, companheira de vida, de jornada, de estudo. Te amo muito, tá? Vamos lá? Vou cantar uma musiquinha também, que eu gosto de cantar aqui, mas que eu cantei ontem no meu estudo com o pessoal. Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai e vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega sua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Oi, Sene. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai e vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Relevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, reunidos em uma só vontade, um amor, a paz e o equilíbrio. Vamos começar neste momento, Mestre, mais um momento de estudo, uma pausa para o aprendizado, pedindo assim a sua luz, a sua paz e a sua cobertura espiritual. Pai, venho percebendo os ataques que aqueles que optaram pela luz estão sofrendo por aqueles que optaram pelas sombras. Sabemos que o mundo será dos justos, dos mansos e dos pacíficos, mas precisamos fortalecer os nossos corações com sabedoria e equilíbrio, para que possamos assim vencer essa batalha. Pai, temos conhecimento que a força das sombras atua com as emoções. Essa é a real arma que eles usam contra nós, além de não poderem ser vistos pela maioria. Que possamos ter essa consciência, Mestre, de sermos nós mesmos, de nos conhecer, de conhecer os nossos sentimentos e os nossos valores, para que possamos, enfim, nos defender de ataques, os quais muitas vezes nem sabemos que sofremos. Que a sua luz possa prevalecer no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, em nossos corações e nos corações daqueles que nos cercam. Que possamos ser luzes para perceber quando é os nossos irmãos que falam e quando são ataques que sofremos. Pai, por ser uma constância, está se tornando normal e as pessoas acreditam que é normal viver em conflitos.
Não é. Que possamos entender que precisamos conviver e aprender sobre as nossas diferenças, mas não convivendo em conflitos. Que a sua luz, a sua paz e o seu equilíbrio se estenda a todos os ambientes de trabalho, a todos os lares, principalmente aqueles que existem grandes diferenças, e principalmente também em nossos corações e mente, pois é através deles que iremos nos guiar. Que dê por aberto o nosso culto de hoje, iniciado nosso processo de estudo, com muita fé, amor e compaixão conosco e com o nosso planeta hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá começar? Muito bom ter vocês aqui comigo, viu? Sempre, sempre. Bom, nós estamos no capítulo, no livro Evangelho do Segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Já estudamos injúrias e violências. Nas instruções dos Espíritos, nós estudamos a afabilidade e a doçura. E hoje nós vamos estudar a paciência. Quero ver quem tem, né, para vender essa tal dessa paciência no mundo de hoje. Vamos lá? A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é nosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Sede cristãos. Um espírito amigo, Havre, 1869. Então é isso, né, meus queridos amigos, complementando aí a prece que a gente fez sobre a paciência. E essa parte aqui de cima eu achei tão importante, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei. Ou seja, não aflijais, não fica nervoso quando você sofrer, mas se bendize, fale bem do seu sofrimento. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo e para a glória no céu. Por quê, gente? A gente está num planeta de provas e expiações. Também foi uma coisa estudada ontem no nosso estudo, né? Em grupo. Como que a gente quer a felicidade eterna se a gente nasceu num planeta de provas e expiações? Como que a gente quer ter uma vida plena e perfeita se a gente nasceu num planeta de provas e expiações? Como que eu quero ser luz plena, alegria plena, felicidade plena, glória plena se eu vivo num planeta de provas e expiações? Então a gente veio aqui para superar as nossas provas, superar as nossas provações, e não nos cabe ficar reclamando, choramingando, falando, eu sou infeliz, tudo de errado, tudo de ruim dá errado. Olha só, vai dar certo pra todo mundo, chegar em mim vai dar errado. Puf, deu errado. Tá vendo? Eu falei, mas claro.
além da sua energia já ser assim, você ainda profetiza. Então, vamos bem dizer as nossas dores. Por exemplo, eu tô sofrendo um processo de autoaceitação muito difícil. Tipo, pra mim não tá sendo fácil aceitar que eu sou isso. Você é assim? Pois é. Você acredita? Não tá sendo fácil. Mas eu vou chorar, vou reclamar, vou falar, ai, que saco, não devia ter entrado. Agora eu sei quem que eu sou. Não, eu vou agradecer demais a Deus. Porque antes eu não sabia nada. Agora eu já consigo ver que eu sou uma coisa. Então agora é só ter a atitude de mudar, né? Então o processo no planeta de provas e expiações, ele é mais ou menos assim que funciona. Eu não sei que eu sou, vamos supor aí, sei lá, que eu sou um psicopata. Não sei que eu sou um psicopata. Tá, tô fazendo Gente, hoje eu tô tão ansiosa que tá fugindo tô fazendo atendimento psicológico, tô indo no psicólogo. Aí o psicólogo vai e descobre que eu sou um psicopata. Eu entro em pânico, fico nervosa, quero revoltar com o mundo, eu sou uma psicopata, meu Deus, eu sou um monstro. Não quer dizer que você é um psicopata, você é um monstro. Já matou alguém? Já destruiu a vida de alguém? Não. Então, agora a gente já sabe que você é psicopata, a gente só tem que cuidar pra você ir melhorando. Então, o fato de eu viver coisas que me desagradam sempre vai ter um ponto positivo, sempre vai ter uma coisa boa, que é aquele ditado, você prefere ver o copo menos cheio ou menos vazio? Mais cheio, mais vazio? O que você prefere olhar? Mais ou menos limpo ou só sujo? Né? Então a vida é do mesmo jeito. Ninguém nasceu sabendo, cada dia é uma escola, cada dia nossa vida é um processo reencarnatório, vamos pensar assim, é um recomeço, e a gente sempre tem alguma coisa para absorver. Agora que eu sei que eu sou assim, o que me cabe? Ter humildade de ir lá e consertar. Ou me adaptar, se não tiver conserto, né? Ou fazer o meu melhor, vai saber. E aí lá na frente eu vou entender por que eu sou assim. Agora, felicidade plena, alegria plena, uma vida toda lá nesse mundo, gente, muito difícil, né? Até porque a gente não veio aqui para isso, a gente veio aqui para crescer com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades. Já pulando para o livro dos Espíritos, para o capítulo 7, é o estudo que a gente está fazendo. Esquecimento do passado, nós já estudamos a parte primeira desse estudo, que é um pouco extensa, as perguntas de número 392 até a de número 394. E hoje a gente vai começar na de número 395, beleza? Então vamos lá. Pergunta de número 395. Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Desculpa. Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram, se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Gente, não é fácil, tá? Muitos já sabem, eu tive esse privilégio por causa de um processo que eu estava vivendo com meu pai muito difícil. E eu acho que a espiritualidade, pela maturidade que a gente já tinha dentro do campo, né, do conhecimento espírita, kardecista, achou por bem revelar isso pra gente. E eu acho que foi um movimento, cara, inteligentíssimo, se é que a gente pode enxergar ali a nossa vida como um tabuleiro de xadrez. Eu posso dizer que a espiritualidade foi, assim, um gênio. Porque depois que eu entendi de onde veio aquele conflito que eu tinha, aquela indiferença que eu tinha com meu pai, parece que eu baixei a guarda dentro do conhecimento que eu tinha. Eu falei, não, então peraí, esse trem vem de antes, vamos conversar aqui, vamos sentar. E eu acho que ele também. Então hoje foi para nós muito importante, mas eu acho que para quem não tem, né, esse conhecimento, esse esclarecimento, não é uma boa não. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugida de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não é uma ilusão? E responderam os espíritos, algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Pergunta de número 397. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa,
A lembrança das existências anteriores é mais precisa? E os espíritos respondem, sim. À medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. E vai esclarecendo mesmo, viu, gente? Depois desse processo que eu vivi com meu pai, que já tem 16 anos quase, né? Que foi quando eu descobri esse processo dele ter me tirado da vida, na vida passada, da gente ser muito amigo. Depois que passou, vai vindo outras coisas, inclusive outras pessoas que você teve dificuldades na vida, e aí você consegue enxergar, né, de onde vem. Então acaba que você tem um hábito de perdão mais fácil, pelo menos para mim foi assim. Eu tinha muita dificuldade em estar aceitando, em estar perdoando, porque, não sei se coincidência ou não, eu acho que porque eu fui criada assim, né, no com licença, por favor, obrigado, me desculpa, sinto muito, o povo lá fora acha que quem é muito educado é bobo. Então todo mundo que se aproximava de mim durante um período tinha essa necessidade de querer se sentir maior que eu, né? Então hoje eu entendo também até mesmo esses comportamentos, mas são pessoas que ainda não têm esclarecimento para poder estar entendendo o que aconteceu. Mas graças a Deus, graças a esse privilégio que Deus me deu, né? Não é privilégio, é para que eu possa trabalhar, mas para mim é um privilégio. Hoje eu não carrego mais essa mágoa, essa dor, esse rancor. Mas até eu entender foi muito difícil. E quando a gente tem consciência de que a gente está respondendo com uma coisa que você que fez, aí você fala, ah, tá. É porque eu achei que era ela que estava fazendo comigo. Não é porque eu achei que ele tinha feito isso comigo de maldade. Não, minha filha, é porque você fez. Agora você está devolvendo. Então é mais ou menos assim que funciona. Então as coisas vão ficando mais brandas, né? A gente vai tendo uma facilidade maior de, não, foi mal, desculpa. Às vezes até você fala, nossa, desculpa ter feito você passar por isso, mas eu vou pedir desculpa, a pessoa nem vai entender. Mas a gente não vive o que não precisa. Resumindo é isso, não vive o que não precisa. Voltando à pergunta de número 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que pelo estudo dessas tendências pode conhecer as faltas que cometeu? E os espíritos respondem, sem dúvida, até um certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter-se operando no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. E ainda na mesma questão foi perguntado, por que pode ser pior? O homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na precedente? E os espíritos respondem, isso depende de sua elevação. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, se são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas ele não recua. Então é mais ou menos assim, a pessoa ela nasce para poder recuperar uma situação, para poder resgatar uma situação, e aí ela vai, por falta de evolução, por falta de maturidade, por falta de boa vontade, ela arruma mais débito. Por exemplo, um alcoólatra que nasceu no meio de uma família que tem dificuldade com álcool, para testar aí, né, no mundo de provas e expiações, se ele realmente já consegue fazer o que ele prometeu lá no plano astral, que é estar no meio da bebida e não beber, e nananana, e ele vem, não consegue, mais uma vez ele entra no alcoolismo e desencarna dependente do álcool. Então acontece? Acontece. Muitas vezes a pessoa, na verdade, a maioria das vezes, né, as pessoas vêm fazer um resgate e volta com muito mais débito do que o que ele veio deixar aqui para trás. E na última pergunta, nós vamos deixar ela para o próximo capítulo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, dá tempo. A gente né, não consegue falar não. Vamos lá. Porque a gente já inicia o outro. É só a gente dar uma corridinha. Pergunta de número 399. As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas, a prova para o futuro, segue-se que a natureza dessas vicissitudes pode se induzir o gênero da existência anterior? E os espíritos respondem, muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer isso
disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Alcançado o termo marcado pela providência para a sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso, quer dizer, o gênero de existência que ele crê mais apropriado para lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, se eleva, se sucumbe, está por recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio e é em virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corporal e que no estado de encarnado delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de máquina. Entretanto, na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias, mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência presente e da escolha ulterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque se não tem nenhuma lembrança, precisa o conhecimento que teve no estado errante e o desejo que tomou de as reparar guiam-no pela consciência que é secundada pelos espíritos que o assistem, se escuta as boas inspirações que sugerem. Se o homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de faltas se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta escutar-se e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam segundo as suportemos com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos pode também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhes aflige a lei. Assim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avaro, pela miséria. O que foi duro para com os outros, pela natureza que suportará, o tirano pela escravidão, o malfilho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado e árduo. E que assim seja. Caraca, né? Ufa! Então aqui, resumindo, a gente entendeu que o mundo gira, né? Então, se eu fui um tirano, eu vou ser escravizado. Se eu fui um filho ingrato, eu vou ter filho ingrato. E assim sucessivamente. O mundo gira, né? E eu achei bacana esse processo que ele fala que a gente vai vir em situações, foi aquilo que eu expliquei, difíceis, para que a gente possa realmente ver se a gente está apto a falar, não, eu tô bem, agora vocês podem me colocar lá. Eu vi hoje, antes de eu entrar aqui para gravar, para falar com vocês, um depoimento daquele rapaz chamado Eduardo Marinho, um artista plástico de rua, que ele choca todo mundo quando ele dá uma entrevista. Cara, que cara sublime, que cara top.
ele sempre teve uma vida favorável financeiramente, de classe média alta, e isso para ele sempre foi constrangedor. E foi por isso que ele optou por ter esse tipo de vida hoje. Ele é um artista plástico de rua e tem um conhecimento, caraca, gigantesco. Então vamos procurar saber um pouquinho da vida desse rapaz, né? Ele chama Eduardo Marinho, ele é muito conhecido, principalmente nas redes sociais com vídeo curto, para a gente poder entender como que funciona um processo de provas e expiações, não só no lado de quem nasce na pobreza, mas também no lado de quem nasce, quem tem grana. Tá todo mundo no mesmo processo, tá todo mundo no mesmo barco. Quem nasceu nesse planeta aqui, cara, tá no mesmo barco que todos, não tem jeito. Então vamos nos atentar a esse detalhe e aprender com a experiência do próximo, né? Vamos lá, o nosso tapa na cara semanal? Do menos ao mais. Deixa eu tomar uma aguinha. Sugestões oportunas, C. Torres Pastorini, tapa na cara semanal, do menos ao mais. A fraqueza é o início da força, a dúvida é a busca da fé, a queda é a causa do levantar-se, a indecisão é a porta da resolução, a ignorância é o primeiro degrau do saber, a curiosidade é o pórtico do aprendizado, a revolta é o motivo da futura resignação, o egoísmo é o passo inicial do amor, o orgulho é a ladeira que desce até a humanidade. A sensualidade é o aprendizado do amor universal. A noite é a matriz donde nasce o dia. O sofrimento do enfermo é o princípio da esperança, da cura. A montanha eleva-se a partir da planície. A virtude nasce de um vício corrigido. A bonança chega após a procela. A primavera promana do inverno. O sol aparece depois da escuridão. O repouso é mais sentido após a estafa. A saciedade é o apaziguamento da fome. O sono é mais reparador quando o dia foi trabalhoso. O silêncio descansa mais depois do barulho. O encontro do ser amado é mais alegre após a saudade da ausência. Deixa meu amigo passar. Ó, a amiga cantando. Vamos lá. Em tudo encontramos a lei dos contrários, fazendo surgir o bom do mal, o claro do escuro, pois em toda subida há uma transição obrigatória. Nessa transição é que se encontra o segredo da vitória. Se soubermos caminhar com segurança, sem escorregões, teremos atingido em pouco tempo o ponto almejado. Guidemos então para que a rota não se transforme em derrota. Abraçamos os olhos para que o caminho não se torne precipício. Rumo acima, subindo sempre, sempre avante. Olhemos para a meta, não para o início da caminhada. Se agora estamos no crepúsculo matutino, por que recordar-nos da noite ao invés de abençoar o dia que surge? Se a estiagem começa, por que revivermos a tempestade em vez de aguardar o sol que se prenuncia? Se nos encontramos no meio da encosta, por que chorar pelo pau ou ao invés de sorrir para o pico altaneiro? Se começamos a caminhada na senda virtuosa, iluminada de conhecimento, não olhemos mais para o lado nas trevas da ignorância. Libertemo-nos e subamos para a luz com amor no coração. E que assim seja. E que assim seja. Um planeta dual sempre vai ser dual, né? E se a gente conseguiu enxergar o nosso lado ruim, que ótimo!
Agora é só caminhar pro lado bom, né? A gente já sabe o lado de caminhar. Se ali é o ruim, bora pra lá, né? Então vamos aprender aí a abraçar as nossas diferenças, as nossas dificuldades. Gente, eu posso abrir meu coração? Etienne, cara, pra mim não tem nada mais admirável num ser humano do que ele assumir os seus erros e corrigir. Em silêncio, sem propaganda, que eu já vi, sabe? Aquela pessoa que todo mundo falava, nossa, você não tem jeito não. Coitado, você não tem futuro não. Ainda bem que tem família boa, né? Que pelo menos não morre de fome. E a pessoa fazer assim, ó. Sabe? Desabrochar em silêncio. E todos aqueles que apontavam pra ele, cara, tá no mesmo lugar. No mesmo lugar. Não foi nem pra frente, nem pra trás. Não fez nada, né? Ficou apontando a galera ao redor. A vida é assim. Só anda quem anda. Quem fica apontando os erros dos outros, julgando os outros, vai ficar sempre no mesmo lugar. E aqueles que têm vergonha de assumir o que são de verdade, também não vão sair do lugar, né? Então que o mundo seja daqueles que se assumem, que se corrigem e que saem do lugar. Vamos lá, fechar os nossos olhos? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus com o coração cheio de gratidão. Porque é isso que temos a oferecer, Mestre. Gratidão, gratidão, gratidão. Cada um que passa em nossas vidas deixa um aprendizado. Cada um que entra em nossa história nos mostra um dos nossos lados. E aqueles que permanecem é porque escolheram corrigir as suas faltas e os seus erros aos nossos lados. Que sejamos família, que sejamos o mais puro amor, compreendendo os erros uns dos outros, os aceitando, os pontuando e os corrigindo. Que possamos ter a humildade de ouvir as nossas falhas da boca daqueles os quais acreditávamos que não as via. Verdadeiro, humilde é aquele que baixa a cabeça para os seus e pede perdão pelos seus erros. Deus, que sejamos humildes, que antes de apontar os pequenos grãos nos olhos dos nossos irmãos, que possamos ver as imensas traves que impedem os nossos olhos de nos enxergar. Que sejamos a mais plena humildade e a maior de todas as gratidões, hoje e em todos os lugares, por toda a eternidade. E que assim seja. Que assim seja. Hoje eu tô rapidinha, né? É porque hoje eu tinha que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas, como eu ainda não tenho essa elevação toda, eu não consigo. Então, estou dividindo o tempo. E por isso, o nosso estudo hoje vai ser um pouco curtinho. Até porque essa história já está acabando, né? E aí, na semana que vem, nós vamos começar a Marca dos Exilados. É o capítulo que eu quero estudar com vocês. Gente, eu comecei a ler esse livro com vocês por causa deste capítulo, A Marca dos Exilados, que a gente vai começar na semana que vem. Ai, eu cheguei, arrepiei. Então, vamos lá. Fechando os nossos estudos até aqui, na semana retrasada, né? O Roger teve uma experiência sublime, que foi um culto que ele participou lá no plano astral, que foi um culto direcionado ao nosso planeta por causa das catástrofes que a gente está vivenciando, devido à transformação que o planeta está passando, né? Da era de peixes para a era de aquário, a transformação ela é dolorosa e ela demanda tempo, né? Então a gente começou a passar esse processo aí no ano 2000, né? Começar no ano 2000 e a espiritualidade deixou pontuado que esse processo demanda aí no mínimo uns 70 anos. Então a gente ainda está no meio desse processo da separação do joio do trigo. Seja bem-vinda, Alain. E provavelmente a nossa geração vai morrer nesse período. Por isso ali o capítulo que eu quero estudar, a Marca dos Exilados.
Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o aprendizado que o Roger teve durante esse processo, né? De sublimação, do culto que ele participou lá, dos querubins que ele viu, que ele achava que nem existia querubins, que isso era coisa assim da cultura católica, de colocar lá na igreja para ficar bonitinho no altar. As fadas, que ele olhava e falava, meu Deus, mas fada. Porém, ele já tinha essa consciência de fadas por causa do Gaidin, né? Que é um dos dirigentes do planeta dos seres elementais. Então, dentro dessa curiosidade, Roger foi questionar com o Hermes, né, e o Chaim sobre o que eram aqueles seres de asa, aqueles querubins eram reais mesmo, ou vocês fizeram aquilo só para ilustrar, e a espiritualidade foi explicar para ele que são reais sim, que são espíritos recém-nascidos, tanto os querubins quanto as fadas, que ainda não possuem o corpo hominal, que é o nosso, e ainda não começou o processo de reencarnação para adquirir malícia, né? Na semana passada eu tentava lembrar essa palavra e não conseguia, falava maldade, mas é malícia. Então o espírito, ele nasce muito puro, ele nasce muito... a cópia perfeita de Deus, então ele precisa passar por esse processo para ele aprender a lidar com os seus sentimentos, as suas emoções, os seus impulsos, as suas paixões. E os querubins e as fadas, naquela fase de recém-nascido, espírito recém-nascido, não tem essa malícia de vida. Então é por isso que eles precisam passar por esse processo aqui com a gente, reencarnatório, adquirir a malícia, a maldade, aprender a lidar com ela, dominá-la e começar o processo evolutivo para ser um espírito de luz, beleza? E aí a gente começa aqui, vou subir só um pouquinho, que foi quando o Roger perguntou para Chaim sobre esse processo no planeta dele. Somos todos apenas irmãos, meu amigo. É verdade que já vivi as experiências que vós viveis na Terra, mas sou apenas um cientista curioso em meu mundo. Existem almas de elevação muito superior à minha, onde processo minha evolução, comprovando as palavras do nobre Hermes. Ainda há muito a caminhar para acreditarmos ter cumprido todos os nossos deveres. Aí aqui entra na história de hoje, tá? Na verdade, os anjos, como dizeis, representam trabalho e desafios constantes com o objetivo único de promover a harmonia e a paz no universo. Sorri para Chaim, agradecendo-lhe as palavras, e voltei-me para Gaidin. Nobre Gaidin, tu deves saber muito sobre os elementais. O que terás a nos dizer? Meus irmãozinhos, eles são, meu menino. Muito com eles aprendo. Recuperar a pureza torna-se mais fácil quando, observando a sua candura, vivemos. Se os homens a natureza e a vida respeitassem, se aos seus semelhantes sem cinismo e arrogância tratassem, seriam felizes. Mestre Jesus disse: o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. A mensagem é voltada à pureza das crianças espirituais, os espíritos elementais que viste neste templo do Pai. Sábias palavras, Gaidin, retornou Hermes. Agora vamos liberar o nosso repórter do além. Aí todos rimos. Ele deve retornar ao mundo dos homens para prosseguir com a sua evolução na matéria. E concluindo disse, porque hoje chega. Mundo dos sonhos acabou. Hermes sorriu, divertindo e concluiu. Isso é o que muitas pessoas pensam dessas narrativas que traduzem a realidade da vida imortal. E aqui a gente finaliza essa história que fala aí sobre seres elementais, sobre os anjinhos, né? Que muita gente sempre achou que fosse realmente só ilustração e que hoje nós vemos que é a representação de espíritos recém-nascidos que ainda não têm a malícia, né? Do processo emocional de um ser hominal. E esse processo, essa malícia, a gente só adquire dentro desse processo reencarnatório que a gente está vivendo. Na semana que vem nós vamos entrar no capítulo que me fez trazer o livro para vocês, que é a Marca dos Exilados. E eu vou dar uma prévia desse capítulo, que eles vão sim para
um trabalho no umbral, né? Vai falar um passeio no umbral. Ninguém vai passear no umbral, né? Pelo amor de Deus. Eles vão num trabalho, realizar um trabalho no umbral, e lá eles encontram pessoas que já desencarnaram daqui e já passaram pelo processo de separação do joio e do trigo. Quem vai ser exilado e quem vai permanecer aqui no planeta Terra, né? E aí o Roger, como ele é um vivo, encarnado, ele se pergunta, cara, mas como é que eu sei quem foi selecionado e quem não foi? E aí é que começa a falar sobre a marca, sobre o processo de seleção. E isso é bom para que a gente se atente, tá? O mundo tá aí falando pra gente, mas a gente tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Gente, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui no final. Hoje os meninos passaram por aqui, né? Eu sei que o horário que eu gravo é um pouco difícil para quem trabalha em horário comercial, mas vai ficar sempre aí registrado. Agora em 2 plataformas, né? Não fiz propaganda de vocês hoje, pra gente poder tá estudando, né? Uma continua aqui na plataforma que começa com Insta, né? E no final a gente coloca um Gram. E nessa outra plataforma aí que também começa com Yu, e no final a gente coloca lá um Tube, beleza? Um beijo no coração de vocês, até semana que vem. E não falta não, que vai ser legal. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo.